Bem, gente, hoje é a segunda-feira sem carne e por aqui a gente vai falar então sobre esse movimento mundial que propõe a conscientização de todo mundo sobre a diminuição do consumo de carnes, pelo menos uma vez na semana, e daí no caso, na segunda-feira. E a gente começa então a falar sobre esse assunto, te mostrando a história da Paola e da filha Luísa, de 3 anos, que nunca comeu carne. Olha só. Eu comecei o vegetarianismo muito cedo, quando eu nem entendia desse termo, né? Porque eu não tinha acesso à internet e nada. Então, eu entendia que eu não queria comer animais, que eu não queria fazer a refeição. Então, demorou até minha mãe e minha avó entender isso, né? Que era a avó que cozinhava. Só que isso me aproximou muito da cozinha. Porque aí eu precisava entender o que eu ia comer, né? Porque ao mesmo tempo eles entendem que... Então o que eu vou dar para essa menina comer? Arroz, feijão e ovo complementavam a alimentação da Paola, que até os 11 anos de idade comia carne de frango. Ela virou vegetariana por simplesmente não gostar do gosto e textura da carne. E relembra como foi difícil essa situação. Foi sofrido, muito sofrido, né? Diferente da geração que está vindo agora. Existe carne vegetal, hambúrguer vegetal, sabe? Então eu não assimilo muito isso, sabe? A carne vegetal, um churrasco vegetariano, né? Então eu sofri bastante porque não tinha. Então eu aprendi a cozinhar desde cedo. Adoro cozinhar, amo, até foi uma coisa que gerou em mim, né? Então eu substituía com o feijão, que tem muita proteína, grão de bico, lentilha e o ovo, né, que é rico em proteína também. Quando ficou grávida da Luísa, hoje com 3 anos, ela manteve a rotina de exames e cuidados de saúde e não precisou usar suplementos ou começar a ingerir o alimento, como algumas mães fazem. Tendo o pai e a mãe vegetarianos, é certo de que a pequena também não comeria carne. Para Paola, o consumo do alimento tem muito a ver com um hábito cultural. Até pela Luísa eu cito ela como exemplo, né? Ela acaba que ela está inserida num mundo que não existe carne. Então, para ela ainda não assimila que a carne é um animal. Então, para ela não gosta de carne, que é uma comida para ela em si, né? Se ela quiser ter contato, é tranquilo, porque uma criança não entende. Por isso que eu digo, a gente já veio de pequeno ensinando que tem que comer carne, entendeu? E é difícil mudar, realmente. Tanto que hoje eu não converso com qualquer pessoa sobre isso, sabe? Eu não vou dizer eu sou vegetariana e tudo mais. Só quando eu vejo que a pessoa tem uma abertura, quer conversar realmente sobre o assunto. Para os pais e mães que querem diversificar a alimentação dos pequenos, a dica é simples. Mas não é difícil. É ter o alimento sempre acessível. Tanto que a nossa fruteira, eu fiz uma fruteira acessível a ela. Porque geralmente a fruteira a gente deixa em cima da mesa ou em cima do balcão. A criança não vê, a criança passa. Então a Luísa passa, olha e fala. E nunca deixar de ofertar. Porque uma hora o paladar dela vai entender que é bom. Então a Luísa sempre foi assim, não gostou? Ok, não gostou. Mas prova. Então sempre insistir, nunca forçar, né? E sempre ter à disposição para a criança. E também é o nosso exemplo, né? Acaba que não faz sentido. E eu penso assim, como que eu vou cozinhar? Para mim uma coisa, para ela uma coisa, não dá. Então e eu faço muito isso. Eu sirvo ela e vou na frente dela e como também. Porque ela vê que o meu prato não tem nada diferente do dela. E ainda que não coma carne, a Luísa é uma criança que adora chocolates, bolachas recheadas e alguns salgadinhos como qualquer outra. A Paola oferece alimentos que repõem os nutrientes das carnes e faz uma reflexão sobre a ingestão excessiva desse alimento. Se você deixar de comer um dia carne, né? Que hoje tem um projeto mundial que é o Segunda Sem Carne. O impacto ambiental que um dia as pessoas parar de comer a carne, o quanto as pessoas vão me relatar que eles descobriram sabores. Porque você acaba anulando o sabor de muita coisa, porque às vezes se alimenta só da carne. Muito embutido, muito processado, isso faz muito mal para a saúde, né? Então que as pessoas aprendam a cuidar do alimento. A gente está num ritmo tão acelerado, né? A gente não para para apreciar o pouco de bom que tem, que é um sabor de uma comida diferente, um risoto diferente, um macarrão diferente.
Coisas simples, até um hambúrguer. Hambúrguer à base de cogumelos, à base de plantas, é muito gostoso. Tá muito na moda do vegetarianismo, do veganismo, e não é, tipo, você tem que mudar porque você entendeu que vai fazer melhor para você, porque entendeu que a causa é melhor, e buscar informação, não é só para parar. Tudo que você consome, o teu corpo vai criar uma necessidade daquilo. Então, parar do dia para a noite de comer carne é totalmente errado. Então, tem que ter um processo. Elimina primeiro o gado, um mês depois elimina o frango, um mês depois elimina o peixe e vai gradativamente, sabe? Porque o teu corpo vai sentir a necessidade. E cuidar muito a B12, cuidar muito as vitaminas, os minerais, questão de colesterol, que muita gente sofre. Exames cardio, né? Que às vezes a carne aqui, eles acabam consumindo carne muito gorda, muito, né, de ruim e acaba fazendo mal para a saúde. Então, que pare gradativamente e procure um profissional. A gente acabou de ver a história da Paola e da Luísa, que são vegetarianas e não consomem nenhum tipo aí de proteína animal, né, de carne. A gente aproveita esse gancho, então, né, para falar agora para você que gostaria, sim, de fazer parte desse movimento A Segunda Sem Carne, quer diminuir o consumo dessa proteína, seja pelos valores que você tem, né, de cuidado da natureza e tudo mais, e seja também agora pelos valores, né, que as carnes estão aí no mercado. Então, para falar sobre isso, eu converso agora com a nutricionista, a Janice Daniele. Janice, bem-vinda ao Ver Mais nesse dia tão importante, né, que é a Segunda Sem Carne. Muito obrigada, prazer é meu, e é sempre muito importante a gente falar de um tema que é tão polêmico, né, mas que também é muito importante para a nossa saúde, a saúde das nossas crianças. E tu estava aqui assistindo a matéria toda orgulhosa porque tu é a nutricionista, então, da Luísa. Isso mesmo. A Paola já tinha esse hábito, né, de ser da família ser vegetariana, sim, desse não consumo de carne. E aí, quando na chegada da Luísa, por orientação também do pediatra, ela buscou mais informação para saber como conduzir a alimentação da Luísa também, para que não tivesse prejuízos no seu desenvolvimento. Sim, porque quando se fala, justamente para quem é leigo, quando se fala em vegetarianismo, muita gente já torce o nariz, né? Daí, quando a gente foi fazer a matéria com a Luísa, a Ângela, nossa chefe, falou: gente, toma cuidado, porque muita gente que não entende, tadinha da criança, tá deixando de comer carne, tá deixando de se alimentar. Mas não é uma loucura da mãe que simplesmente não oferece. Tem todo um acompanhamento e um trabalho por trás, né, Janice? Exatamente. Então, a nossa cultura aqui do Sul é de um consumo muito grande de carne, né? E aí, por isso, muitas pessoas pensam que é coitadinha, que não vai estar consumindo a carne, que principalmente vai estar deficiente em nutrientes. Sim. Mas muito pelo contrário. Quando a gente fala de vegetarianismo, você vai perguntar para aquele indivíduo o que você come, então ele come de tudo, só não come a carne ou os alimentos de origem animal, né? Então, todo o restante do reino animal está envolvido nessa alimentação. Sim. Como eu brinco, Deus disse, né? Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de todo o reino alimentar que está fornecido, né? Eu faço um paralelo na frase bíblica, né? Mas é nesse sentido. E a carne em si, ela tem sim nutrientes importantes, mas a gente não pode confundir. Quem não come carne vai se alimentar tão bem quanto os outros. E principalmente, mesmo quem come carne, muitas vezes vai estar desnutrido porque não come a alimentação adequada. Pois é, isso é muito louco. Não quer dizer que come carne que vai ingerir automaticamente as vitaminas que tem ali na carne, né? Tem que saber também fazer toda essa junção dos alimentos. Exatamente. E uma das coisas que mais é questionada em relação ao vegetarianismo, a não consumir carne, é sobre a vitamina B12, né? Que é a única vitamina que é exclusivamente de
origem animal. Só que hoje, mesmo 40% da população que consome carne está deficiente desse nutriente. Olha. Porque está muito mais envolvido com a absorção do que o consumo propriamente dito. Como é que a gente absorve, então? Então, está ligado a alguns fatores do organismo, né? Um fator intrínseco que está lá no estômago, dependendo da acidez que está aquele estômago. É o fator intestinal da microbiota. Então, se está um indivíduo inflamado, mais doente, que tem problemas intestinais, e quando a gente fala de intestinal, não é só evacuar ou evacuar demais, né? É como esse organismo realmente absorve. E também, principalmente, muito ligado ao uso de medicamentos que a gente categoriza como prazóis, né? Tem muitas pessoas que precisam utilizar por conta de desconfortos gástricos, né? Gastrite ou alguma coisa do gênero, e esses medicamentos atrapalham a absorção da vitamina B12, assim como os diabéticos que precisam consumir a metformina, que também é um medicamento, também pode atrapalhar. Mas dá para complementar essa vitamina. Deve. Principalmente os vegetarianos provavelmente complementam, né? Exatamente. Os vegetarianos, principalmente os estritos, especialmente falando das crianças ali, como no caso da Luísa, a gente tem um acompanhamento de suplementação profilática. Os bebês, as crianças que são que é utilizado o aleitamento materno, a gente cuida da mãe, né? A suplementação da mãe em relação à vitamina B12, né? E aí, todos os outros indivíduos, a gente vai fazer um acompanhamento com os níveis sanguíneos dessa B12 e também por sinais e sintomas físicos dessa deficiência para saber quanto suplementar e por quanto tempo fazer essa suplementação. Entendi. Falando da segunda sem carne agora, para as pessoas que decidiram, né? Eu quero realmente reduzir o consumo, né, de carnes. Vamos falar agora qual é a média da semana que seria ideal ter esse consumo de carne para que ele não seja excessivo. Na verdade, para não ser excessivo, pode ficar tranquilamente sem consumir carne. Né? Mas o excessivo parte do princípio que eu como mais do que 1/4 da minha porção do meu almoço e mais do que 1/4 da porção do meu jantar. Focado nessa proteína. Entendi. Isso, no caso, todos os dias? Todos os dias, exatamente. Meu Deus. Existe algum tipo de doença que esse excesso do consumo de carne pode trazer? Hoje já está muito bem documentado em relação ao excesso de consumo de carnes e de proteínas de maneira geral, né? Em relação a cânceres, problemas intestinais, problemas do estômago, né? E algumas outras questões, mas principalmente ao problema de câncer e intestino. E especialmente quando a gente fala dos embutidos, né? As carnes também, a carne vermelha, ela é de mais difícil digestão, né? Então, ela fica mais tempo lá no nosso intestino, tanto no estômago quanto no intestino, para fazer aquela quebra. E muitas vezes o problema de constipação está ligado a esse excesso de consumo dessa carne. E quem quer começar, por exemplo, não, realmente, né, já faço a segunda-feira sem carne, agora eu quero começar mesmo a reduzir o consumo de carne. Quais são os cuidados que se tem que ter? Porque também não é de uma hora para outra, né? Não quero mais comer, a mãe não come mais, e aí não é assim, Isso aí. Então, há uma confusão muito grande das pessoas em querer trocar a carne, não comer a carne e aumentar muito o consumo de carboidrato, né? Especialmente aí das farinhas, não só tubérculos, mas farinhas em geral, né? Os pães, doces e tudo mais. Então, quando a gente fala das refeições principais, almoço e jantar, com carne a gente pensa em dividir o nosso prato em quatro porções. Uma de legumes e folhosos, uma de carboidratos e tubérculos, né? Cereais e tubérculos, uma de leguminosas, que é os feijões, lentilhas, grão de bico, e uma de carne. Quando eu vou pensar no vegetariano, eu vou tirar essa porção de carne e vou dividir meu prato em 3. Em 3 porções. Isso. E aí a gente tem alguns manejos para absorver melhor os nutrientes da refeição. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, não sei se tem muito a ver com, mas é aquela coisa, não sou eu que tenho que saber, né, doutora? Tata, sou diabético tipo 2, qual seria a proteína mais recomendada? Sendo que gasto muita energia no trabalho, no estudo, vida e comida. Tem alguma proteína para ele? Então, de maneira geral, mesmo o diabético, a gente pensa muito no carboidrato.
né, no açúcar. Mas mesmo o diabético, ele precisa ter um cuidado com o consumo de carne, porque o excesso da carne também é insulinogênica, especialmente a proteína do leite. Então, aí o tal do whey protein, o leite, o iogurte, também vai poder aumentar esse carboidrato. Entendi. Então, a melhor forma de proteína geral, né, a proteína vegetal, vão ser as leguminosas, que é feijão, lentilha, grão de bico, a ervilha e também as castanhas. Aí a gente tem algumas outras proteínas que estão no reino vegetal também, em relação às fibras, como a chia, a linhaça, também vão ter um teor proteico. E vale lembrar, é verdade mesmo que a gente estava falando que o paladar é adaptável. Quer dizer, comer carne muitas vezes é mais do que um hábito que se tem de comer a carne do que realmente uma vontade de se comer aquele alimento. Comer a carne, principalmente na nossa região, está muito atrelado a uma memória afetiva. Sim. As reuniões em família, fazer aquele churrasco, né? Então, está muito atrelado a muito mais isso do que um paladar propriamente dito. Então, vai da gente começar a adquirir esses novos hábitos através desse paladar. Por exemplo, a gente pode, para reunir aí junto com o churrasco, trazer aí os legumes assados, né? As frutas assadas que podem fazer um ótimo acompanhamento para esse churrasco e ter lá todo aquele momento da memória afetiva também envolvido. Que legal, Janice. Muito obrigada pela tua participação.